Salve, galera! Estamos em mais um GS Pod com a nossa parceria com a Me Conte. A gente sempre dando show. Diretamente aqui da casa do GSP, né? Sempre muito. E hoje está quente, hein? Hoje está quente a temperatura e o trabalho, que a gente está gravando pra caramba. Um monte hoje, né, André? Muito. E agora diretamente de Itu, São Paulo, Alphaville e filiais. Dani Monteiro, nossas parceiras e sócia na área de capacitação e treinamento. Muito bom. Você quer capacitar? Se capacitar? Quer treinar? Isso aí. Dani Monteiro. Então, bora. Bem-vinda demais aqui, né? Obrigada. Dani vai lançar um livro hoje aqui na casa. O livro dela vai ser lançado hoje. E um tema que a gente é apaixonado aqui, essa casa tenta fazer com todo mundo que todo mundo seja feliz no trabalho, né? É o happy hour, é o almoço, é o café da manhã. Tratamento, né? Quem conhece o André sabe que ele sempre essa simpatia. É a academia, é o treino. É isso aí. Qualidade de vida. E às vezes tem que ganhar dinheiro também. Não é? Isso aí, De vez em quando sobra alguma coisa, né? Dani, eu conheço a Dani já há um certo tempo. Conheci a Dani por intermédio da irmã dela, Cássia. E aí a gente começou a conversar. Cássia era cliente nossa aqui da casa, foi cliente nossa. Hoje a gente tem alguns negócios em conjunto também. E aí eu vislumbrei uma oportunidade de negócio da Dani a começar a trabalhar com a gente com base na empresa dela, em todo o trabalho que ela desenvolve em São Paulo. Então, Dani, para começar, eu queria que você se apresentasse aí para a gente, falasse um pouquinho e vamos nessa. Isso aí. Maravilha. Bom, eu sou a Dani Monteiro, gosto de gente, gosto de pessoas, acredito muito no potencial humano. Eu sou a pessoa que acredita nas coisas que as pessoas deixam de acreditar no dia a dia. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, de capacidade, de comunicação, liderança, vendas, de vários setores, há mais de 25 anos. Ou seja, praticamente nasci, né? É isso que eu falo, nasceu trabalhando. Nasci trabalhando. Vida toda na área. E foi assim, acho que todos os caminhos que eu percorri na minha carreira me fizeram a chegar nesse momento, né? E eu sou muito feliz no que eu faço. Eu estou nessa área desde os meus 16 anos. Comecei em grandes empresas como a General Motors, a Ford, aí fui para o Itaú e fechei minha carreira corporativa numa seguradora. E aí, faz 6 anos esse mês, fez 6 anos da Bifly Consultoria, onde eu sou a CEO e fundadora. E a Bifly surgiu diante de pedidos dos meus clientes. Dani, abre sua empresa, para de trabalhar para os outros, vem trabalhar para mim. Então, assim, quando eu conheci o André, conheci o grupo Soares Pereira, foi um match muito interessante para a gente, né? Porque eu trabalho com varejo, mais de 80 varejos no Brasil, alguns fora, Argentina, América Latina no geral. E aí, quando a Cássia, né, que me apresentou o André, contou do negócio de franquias e tudo mais, eu falei, André, a gente tem tudo a ver. Porque, assim, a gente tem a bagagem de varejos grandes, de 500 lojas, de 1.000 lojas, 238, de vários tamanhos, né? Tem uma questão de visão do negócio, de desenvolvimento de pessoas muito forte. E, assim, o que eu acredito muito, que o nosso negócio dá certo junto com o GSP, é porque são pessoas que fazem negócios. É isso aí. A gente visa muito como empresário o negócio em si, a última linha, o lucro final. Mas quem gera isso são pessoas. E como é que a gente não desenvolve essas pessoas? Geraldo Rufino, que é um grande empresário, palestrante, ele fala, né? Eu cuido das pessoas e as pessoas cuidam do meu negócio. Eu acho que essa é uma visão interessante e é um pouco do que eu escrevi no meu livro, que teve a participação do André também. Olha, esse cara participa de muito livro bom, hein? Muito bom, porque ele é bom, né? Ele é bom, claro. Esse ano foi atípico, porque a gente escreveu um capítulo para a Associação Comercial de Varejo do Rio, um capítulo para a Associação Comercial de São Paulo, e com muito orgulho a gente fez uma participação especial no livro da Dani. Dani, antes da gente entrar no livro, fala um pouquinho da Bifly, dos serviços que são prestados lá, como que você atende esse mercado, explica para a gente um pouquinho, e eu te pergunto, toda empresa precisa de treinamento? Boa pergunta. Preciso perguntar isso? Não é? Mas é bom, né? Opa!
Bom, a Bfly nasceu com o propósito de transformar pessoas para um mundo extraordinário. E o que isso significa? Tem muita gente que fala, ai, Dani, você é muito Alice no País das Maravilhas. Não. Eu acho que quando a gente encontra o extraordinário, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, porque não existe dois setores. Nós somos um ser único. Então, assim, é transformar o resultado das pessoas. E o resultado, a gente fala que o trabalho, muitas vezes, é o fim para muitos, né? E não é o meio. O trabalho é o meio. E se eu trabalho de forma entusiasmada, de forma correta, agindo de verdade dentro dos objetivos que o empresário, as empresas pedem, a gente encontra o caminho do resultado. Porque eu também persigo o resultado. A Bfly é uma empresa de resultados. Nós não temos nenhum cliente que não nos contrate mais de uma vez. Isso, para mim, é sinônimo de sucesso. Eu vou lá, capacito dentro de um pedido, né? Muitas vezes a gente é acionado, Dani, faz um treinamento de comunicação, gestão do tempo e trabalho em equipe em 30 minutos. Pronto. Como assim, né? Não existe fórmula mágica. Faz um drive-thru. Então, a Bfly, ela é diferente das consultorias que existem por aí. Ela tem conteúdo de prateleira assim pronto? Tem. Mas nós gostamos de customizar. Então, nós temos uma metodologia nossa, junto com o Grupo Soares Pereira, inclusive, onde o primeiro passo é entender a sua necessidade. O que você precisa? Quais são suas dores? Porquê do seu negócio? As pessoas estão entendendo o seu porquê? Então, porquê é teu propósito de vida, né? E quando a gente debruça nisso, o pedido muda totalmente. Dani, não é nada disso, então, do que a gente precisa. Então, a gente precisa, às vezes, ir num outro ponto. E com muita experiência em consultoria, e consultoria, o que eu falo é isso, é o diagnóstico, é o plano de ação que a gente vai formar. Aí a gente sai sempre com alguns pilares desenhados, né, André? O primeiro deles é os cabeças da operação, as lideranças, como que eles atuam. Eles têm uma visão realmente de gestão, porque muitas vezes você é o cara bom ali na venda, que virou um gestor de loja, mas ele detesta ser gerente de loja, tá ganhando menos, porque agora a comissão depende de todo mundo, e ele tem uma saudade enorme de ser vendedor. Usando um exemplo, né, do varejo aqui pra gente. Então, o empresário perde o bom vendedor e não tem o gestor. Como é que a gente atua nisso? Então, primeiro são os cabeças da operação, quem vai comandar o dia a dia, ou seja, quem vai sustentar o pós-consultoria e pós-treinamento. Depois a gente vai para o time tático, seja atendimento, seja vendedor, seja time comercial, e aí é o tático mesmo. Até para a indústria, a gente já atendeu a BMW, onde a gente falou com o presidente e diretores, depois a gente foi para a operação. Então, não importa a empresa, o que importa é o método que a gente usa para chegar no desenvolvimento daquele ponto, né? Então, a Bfly fez isso com muito carinho, com muito capricho. Eu falo que, assim, não adianta você só ter experiência, se você não se atualizar. Então, assim, eu estou há 25 anos no desenvolvimento de pessoas com treinamento e consultoria. Você imagina se eu usasse a mesma metodologia do que há 25 anos atrás? Eu estaria no retroprojetor, né, gente? Naquele que trocava os slidezinhos ali. Lembra o nome daquele treino. E andava com aquilo nas costas, eu comecei assim, em 98, né? Então, eu estudo muito, meu time estuda muito, a gente... eu acabei agora minha segunda MBA de neurociência, focada em psicologia positiva e também neuroaprendizagem, porque a gente tem que sempre se atualizar. E aí a gente sabe que para treinar alguém, a gente sempre tem pouco tempo. Como é que eu aproveito esse pouco tempo para ser eficiente, eficaz com o meu conteúdo? E é isso que a Bfly faz. Ela otimiza a necessidade em busca do objetivo, mas dentro de metodologias fáceis de se aprender. Porque não adianta sair do treinamento com a cabeça cheia e mão vazia. A gente tem que sair com a cabeça cheia e mão cheia. O que significa isso? Saber executar pós-capacitação, pós-treinamento, pós-mentoria. E esse é o nosso diferencial. E a gente vem vindo aí com um grande sucesso em resultados. Empresas que melhoraram, assim, 280% o resultado em 3 meses após, né? Tem o período de maturação. E aí, dentro desses pilares, também a gente tem acompanhamento de resultados junto com o solicitante, seja o RH, seja o empresário, seja qualquer empresa, né, que nos acione, e campanhas de incentivo também e reconhecimento, que nem sempre é monetário. Muitas vezes é um reconhecimento do trabalho que foi feito lá. Nem sempre a pessoa quer um aumento de salário, quer
um reconhecimento realmente dentro do negócio, né? Que é aquilo que a gente estava falando mais cedo até num papo que a gente estava tendo sobre a questão do ego e de repente o cara só quer dar aquela infladinha no ego dele, você não sabe. É aquilo ali. Exato. Né? Nós somos seres humanos querendo ser reconhecidos, né? Não adianta muito. A gente estava mais cedo, até com algumas pessoas das artes marciais, né? Que os conceitos das artes marciais têm muito a ver com business e com os nossos negócios. E você falou duas coisas aí que a gente exatamente estava batendo hoje de manhã. Primeiro, o que é? É pensar a pessoa, e a gente está montando uma proposta para uma marca agora, eu falei isso para o cliente, eu falei, você tem que pensar de dentro para fora. Primeiro você tem que entender você, a tua empresa, para depois você passar para os seus colaboradores e por aí vai. Então essa questão do pensar de dentro para fora e você preparar o seu colaborador é a repetição, é o treinamento, é bater naquela tecla, é bater naquele determinado assunto, é treinar, treinar e treinar. E aí a gente vem, nesse bate-papo que a gente estava, falando da coragem, né? E a coragem, você só tem coragem se você tiver autoconfiança, autoconhecimento. E você só adquire isso se você treinar. Então, quanto mais você treina, mais próximo da excelência você chega. E a Bfly nada mais é do que um elemento condutor para fazer com que essa pessoa adquira coragem. Através de quê? Do treinamento. Que você treinou, você começa a ficar mais seguro e, consequentemente, tem mais autoconfiança. A Dani falou uma coisa muito importante do treinamento, né? Você levar um treinamento apenas teórico ou ali para aquele momento não surte tanto efeito quanto você trazer a pessoa para a prática. Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço isso? E manter, né? A manutenção é importantíssima. Né? A gente fala, né? O André citou um ponto muito importante. A neurociência traz que nós, seres humanos, aprendemos só de duas maneiras. Por repetição ou por emoção. Como é que eu repito em 30 minutos de treinamento uma ação? Não, eu tenho que sustentar isso com a liderança para que ela faça com que se repita. Algumas coisas são aprendidas com emoção, no mesmo peso. Agora, quanto emocionado a gente está falando? São mais de... Aqui está dizendo no livro, né, que tem muita gente que olha divertidamente o filme e fala, são 7, 8 emoções, agora nesse vieram algumas mais. São mais de 49. Cada teoria traz uma. A gente traz no livro algumas delas dentro do panorama de teorias que são relatadas sobre elas. Porém, não podemos deixar de lado que cada um tem suas emoções. E como tratá-las? Porque em treinamento se trata emoção. No meu treinamento, tem gente que fala assim, uma vez eu ouvi, André, nossa, você é a pastora? Você fez todo mundo chorar? Não fui eu que fiz chorar. Foi o despertar da realidade do outro que fez ele vir à tona aquilo que ele tem em sentimentos. A gente fez já alguns aqui na casa que também surtiram isso. Porque tocar o outro a fundo, e a gente está falando de motivação, né? A motivação é o quê? É o motivo pelo qual você age. Como é que eu falo de um produto, de uma venda, de um negócio, se ele não tem motivo para agir nisso? Tem até uma parábola que eu acho, eu uso nos meus treinamentos, nas minhas capacitações, que é a parábola dos 2 remos, né? É bem interessante, é um pouquinho longa, mas depois a gente pode falar em outra oportunidade, mas se você quiser, pesquisa aí no YouTube, que você vai ver a parábola dos 2 remos, que basicamente ele fala que não adianta a gente só acreditar. Tem pessoas que acreditam, hoje vai ser uma semana abençoada. Eu levanto, boto minha roupa, chego lá na loja e fico. Não arregaça a manga. Aqui comprar. Deus, milagre de Deus. Exatamente. Não é? É muito importante acreditar. E aí a gente entra no que o André trouxe, né? Por que as pessoas muitas vezes acreditam, querem que a semana seja incrível, esse mês vai ser diferente, dezembrão vou tirar a forra aí, tudo que o varejo está precisando, que não foram meses muito bons, dezembro vai ser incrível, mas chega na hora, desiste. A pessoa acreditar é importante, mas se ela não agir, ela está girando no mesmo eixo. Então não adianta a gente seguir só com um remo, tem que ir com os 2, é acreditar e agir. E aí entra o ponto, por que as pessoas não agem? Por falta de conhecimento, seja do negócio, seja da estratégia, seja do produto que ela oferta, seja porque não conhece o teu propósito como empresário, como empresa, ou porque não conhece o dela.
Sim, sim, sim. Porque a gente fala muitas vezes o acreditar, né, como algo externo. Eu conheço várias pessoas que são até ateus, ateias, não sei como que fala isso, mas elas não acreditam nem nelas. Então, assim, ninguém está falando de religião, de espiritualidade, não é isso. É o acreditar que aquele negócio é bom para você, para tua vida, é o motivo pelo qual você acorda de manhã e vai lá, arregaça a manga e age. A confiança. Né? Você às vezes não E age aí fica coragem, né? pela falta de confiança, pela falta de André trouxe um coragem. ponto, né? Como é que eu faço o meu colaborador acreditar se de repente nem eu mesmo acredito? Exato. Se o propósito daquele negócio não coaduna nem com o meu, que sou o dono do negócio, né? E se eu não me importo como dono, como que os meus liderados importarão? Falando em liderança, me dá alguns exemplos aí, aqui na tua concepção, de bons líderes e de líderes rasteiros. Talvez. E Isso que delicado, né? Diplomático. Sabe por quê? Pouca saia justa. Porque que hoje a gente gente botou estava agora. conversando aqui de novo, de Aham. honra. Aí o Leandro colocou muito bem. O mais difícil do que você ter a honra é você conviver com pessoas que não têm honra. E você tem que saber manter a sua honra com esses caras que não têm honra. Mas, É mais ou menos isso. É o líder rasteiro que a gente André, tem aos montes. E isso vai além dos negócios, tá? Porque assim, eu também sou contador e uma das coisas que a gente discute é o papel do Estado, do fisco, fiscalizar igualmente o cara que sonega e o que não sonega, porque isso causa desbalanceamento no mercado. Sim. E aí vai para a questão da honra. O cara que trabalha direito, que não trabalha, que trata bem, que não trata, que assina carteira, que não assina, que paga imposto, que não paga. Né? Então, assim, enquanto não tiver essa Alinhamento. equalização, esse alinhamento, é muito difícil realmente. É muito difícil. Tem líderes, assim. Volta a sua pergunta, Vamos que eu já lá. me perdi. Não, me dá alguns exemplos de um líder, vamos dizer, faixa preta e um líder, não vou nem falar faixa branca, não, um líder rasteiro. Bom, a gente sabe que tem líder que é líder por status, né? Acho que a gente já falou isso um pouco. O líder rasteiro é o que se importa com o seu próprio ego e com os status que a sociedade, ou até dentro da família. Você pode perceber que quem é muito ruim na liderança dentro de uma empresa, eu falo que é muito pior dentro de casa. Porque se ele não organiza nem a gaveta dele, imagina a empresa, né? Então você vê que são pessoas que procrastinam. Ela não quer encarar aquilo, ela gosta do título, mas ela não vai se importar. Então, se ela não se importar com o time também não vai se importar. E aí você vê nitidamente isso. Uma coisa que eu vejo muito, sabe, André, de líderes rasteiros, vou falar assim, né, delicadamente, existem muitos, mais do que os faixa preta, Muito com mais. certeza. Observe o time dele, a quantidade de faltas, a quantidade de atestado, a quantidade de turnovers, que são as pessoas que saem da empresa. Faça uma entrevista na saída da pessoa, por que ela está saindo. Você vai ter certeza que a liderança é a influência. Tem pessoas que disseram em uma pesquisa, eu não tenho agora a fonte, talvez a gente coloque aí na publicação, que estava lá 3 perguntas. Uma delas era, você escolheria, ao invés de ter aumento, trocar seu chefe? 99 disse que sim. Preferia trocar o chefe do que ter um aumento de salário. Olha Para isso. você ver como as pessoas estão sofrendo, né? O líder faixa preta, para mim, ele é o cara que nasceu para liderança. Existe nascer para liderança? Sim. Mas existe aqueles que querem, desejam influenciar pessoas e que se formam Preparado. na faixa preta. É isso aí. É que nem Na arte na marcial. arte marcial. Você entra na faixa branca, né, André? E aí você vai evoluindo, mas você tem que querer. Não é no primeiro golpe que você vai falar, não quero mais. Esses são os rasteiros. Tomou o golpe, ficou lá. Tá falando que tá com o kimono. É kimono? O kimono e fica lá, né? Atrás do colchão lá, fingindo que não tem cliente na loja, ou fingindo outras coisas. O faixa preta, pra mim, é aquele cara que se importa com as pessoas. Não no sentido romântico que muitos acham. Não. Ele se importa com o resultado da empresa, ele sabe a deficiência do time, ele desenvolve o time, ele se atualiza no mercado, ele está antenado nas coisas. Para você ter ideia, eu conheci uma líder, há uns 4 meses atrás, que ela descobriu que tinha uma pessoa afastada com depressão quando o RH cobrou o feedback dela.
e ela estava afastada há 6 meses. Não sentiu falta de uma pessoa há 6 meses? 6 meses. E reclamando do quadro. 6 meses o funcionário da loja. Equipe gigantesca. Não, 10 pessoas. Aí não. Uma pessoa fez falta. Aí é loucura, não. É loucura. E ela falou, quem é essa fulana? Aí o time dela falou, é aquela moça que trabalhava aqui no caixa, você não lembra? Gente, por que vocês não me lembraram? E ficou bravo com o time. Nossa. Então isso aí passou de rasteiro, acho que já caiu no buraquinho na cova e já foi. Pior que esse líder é quem não faz o desenvolvimento desse líder, que mantém um líder desse. Tem um amigo meu, um escritor incrível, um palestrante fabuloso, Alexandre Slivesnik. Ele é especialista na Disney. Ele tem vários livros sobre esse assunto. Ele fala, demore para contratar. Demita rápido. Demita rápido. Sim, você viu que o problema ali não dá para ficar procrastinando. Semana retrasada também a gente fez uma visita pós-capacitação para ver como estava o desempenho na ponta, né, na implantação da metodologia. E uma das pessoas falou assim, eu não boto meta não, você tá louca, eu não vou vender isso daí não. Aqui não tem consequência. Tem gente que não bate meta há 3 anos e nunca foi demitido. Pior é quem? É o líder ou a empresa que não acompanha? Então a gente faz esse trabalho também de acompanhamento. Desenvolver lideranças, para mim, assim, é a minha paixão. Eu amo. Sou apaixonada por esse tema. E aí, Dani, a felicidade no trabalho importa? Como é que surgiu a ideia do livro? O que contempla nesse livro aí? Fala um pouquinho do livro pra gente. O próprio tema já é provocativo. Super provocativo. Eu estava semana passada em Nova York e eu estava tirando umas fotos para fazer um merchanzinho, né? E aí um brasileiro passou lá na Times Square e falou, felicidade importa nada. Eu falei, essa peste da carioca, né? Não importa nada. O que importa é o dinheiro. Excelente provocação. Já me deu pauta para hoje pro lançamento. Como é que eu ganho dinheiro nessa vida, né? Pegando o gancho dele. Eu sendo um cara triste, aborrecido, com ódio no coração peludo, você tem sucesso? Né? A gente tem uma frase muito provocativa. É dentro várias frases bem provocativas dentro do livro, e algumas para proporcionar de verdade reflexões. E de verdade, André, a felicidade ela é individual. Não existe fórmula para felicidade, tá? Tem alguns cientistas que até trazem 50% genético, 10% das nossas ações, de coisas que vêm de fora e 40% de hábitos que você come, que você pratica, com quem você convive. Porém, cada um tem sua fórmula, né? E a felicidade no trabalho foi algo que eu fui questionada antes de eu abrir minha empresa, 6 anos atrás. Um dos meus líderes rasteiros, está aqui relatado, ele disse assim, eu entregando 289% de resultado da empresa com uma economia de budget do ano de 1 milhão. Ele falou assim, você é muito feliz, isso me incomoda, você tem muito dente na sua boca. É mole isso. Olha que maravilha, obrigada se você assistir, olha aqui, saiu até um livro sobre isso. Né? Então eu tive um chefe rasteiro também, que ele sabe quem ele é, que ele falava o seguinte, a minha equipe, o meu funcionário tem que ser inteligente o bastante para solucionar o meu problema e burro o suficiente para não assumir o meu lugar. Eu assumi o seu lugar, amigo. E dei um show de bola. Um abraço para você, que você sabe quem é. Olha aí, ó, rasteiro, tô por fora. Haja rasteira. Chega de rasteiro. Sociedades, então, nem se fala, meu amigo. Não, é muito pilantra no meio do caminho. Muito. E aí, assim, dessa história, eu saí muito ferida, muito magoada, eu fiquei doente mesmo, tive uma suspeita de câncer na cabeça, no cérebro, fiquei 5 dias internada e acabou que não era. E aí a culpa era de quem? Era minha. Eu era tão feliz no meu trabalho, mas tão feliz, que eu esqueci totalmente da minha vida, do equilíbrio que a gente tem que ter. Eu não fazia esportes, eu tava numa vibe assim, eu começava a trabalhar às 7 da manhã, era meia-noite, 2, 3 da manhã, eu ainda tava no trabalho, e feliz. Só que eu era tão feliz que incomodava. O RH dessa empresa é bom, hein? Pois é. E aí eu entendi, depois dessa doença, que não tinha, gente, não foi nada. Até o meu neurologista falou assim, Dani, eu saí de lá, eu fui desligado da empresa, sem alta médica. E o médico falou assim, foi a maior bênção que aconteceu na sua vida. Porque agora você praticamente está curada, você não tem nada.
E engraçado que assim, o corpo da gente fala, Cristina Cairo fala muito bem isso. Eu comecei a ficar cega, essa era a consequência da doença. Porque o nervo óptico começou a ser comprimido, eu comecei a perder a visão. E isso, relatando para a vida, eu estava cega toda a minha vida. Então, ser feliz no trabalho, ser feliz, porque às vezes a felicidade no trabalho, só ela, é uma fuga para outros problemas que você tem. Então, o tema é provocativo, mas ele não está dizendo de forma romântica, seja simplesmente feliz no trabalho. Não, o trabalho é um caminho que você vai chegar. Agora, ser feliz no que você faz, dentro do que você entrega para a sociedade, para o mundo, é muito importante. Importa muito. Todo mundo quer reconhecimento. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente luta, tudo que a gente batalha, se não houver reconhecimento do líder, sim, porque a gente depende de fatores externos. Então a gente tem que ter um faixa preta que fale, parabéns por esse trabalho, esse podcast está sensacional. Ou fale, olha, a próxima vez a gente podia acertar isso e isso. O que você acha? A gente demora para contratar a pessoa, olha currículo. A pessoa se fala 2 línguas ou não, se tem formação, se tem experiência. Chega na hora dela trabalhar, a gente não aproveita o que a gente demorou tanto para selecionar. Aí a vida mão de obra. Então, assim, aqui dentro tem um recado para líderes e liderados. Tem autoconhecimento, muito autoconhecimento. Você vai ter vários exercícios dentro desse livro. E como bônus, eu trouxe alguns convidados, né? E o André é um deles, que são pessoas que me inspiram. Porque hoje há 6 anos eu sou empresária, né? E não tem nada de romântico. E é muito complicado quando você chega no 5º dia útil, né? Eu falo. E as coisas não estão fluindo do jeito que precisa. E acho que essa é uma dor nossa e de todo mundo e de você que deve estar assistindo aí a gente. E como é que a gente mantém um time sólido, firme, né, no propósito, sem perder a alegria. Então, assim, eu faço o que eu amo, eu tenho plena convicção disso. Desenvolver pessoas, para mim, é uma paixão, é uma felicidade. E quando eu tenho bônus, as pessoas, são 9 pessoas aqui que me inspiram a ser e continuar, mesmo numa jornada de empresária difícil, me inspiram. Né? No lançamento a gente vai ter o André, o Dr. Caio e também o Carlos, que são pessoas aqui do Rio de Janeiro, que são pessoas que eu admiro e me inspiram de verdade. São áreas diferentes, né? Apesar de se convergir todas para o mesmo caminho, varejo, negócio, vendas, mas são líderes que você vê que não desistem. O André, por exemplo, eu vou falar de você que você está aqui, né? Você fala de quem não está e fala mal. Se lascou. Assim. O André é um cara que não desiste. A experiência que ele tem, tudo que ele já construiu no mercado, né? Ele tem autoridade. E eu aprendo muito com ele toda vez. E acho que isso faz parte de uma liderança faixa preta. Bom. É você entender que por mais que você chegou na faixa preta, você ainda tem que manter aquilo. Chegar não é fácil, mas você chegou lá. Manter lá é muito complicado. Eu acho que o André traz isso um pouco pra gente. E por isso que ele está aqui no meu livro, como inspiração para nós, para mim e para vocês agora que vão adquirir. Continuar treinando, né, André? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É isso aí. Ali que a gente começa a entender. Porque até a chegar à preta, a gente já aprendeu. Da preta em diante, a gente começa a entender. E a gente nunca para, porque a graduação, a preta, no caso de algumas artes marciais que você vai, depois de um determinado grau da preta, você vai para vermelha, coral e por aí vai. É porque você vai sempre construindo para você e para os outros. E isso que a Dani falou é mentira, porque eu que me inspiro nela. Amanhã nós vamos dar uma palestra juntos, vamos dar um treinamento juntos. Eu vou muito mais para aprender do que para fazer, até porque eu nem preparei meu treinamento aí. Não, mas é assim. Mas vai dar tempo. Vai dar certo. E vai dar tempo. A Dani levantou um ponto ali, eu achei muito legal quando você falou do seu caso, né? E eu já vi vários casos e eu já vivi esse caso de eu chegar na empresa 7, 8 da manhã, 8h30, sair 10, 11, meia-noite, feliz da vida. E aí eu tive pensamento na medula, fiquei com o braço paralisado, tem 3 hérnias na cervical e tal. Não foi só por causa dessa empresa, mas foi pelo excesso de trabalho. E aí me levantou uma questão aqui. O que você diria para aquela pessoa que só é feliz no trabalho? Você entendeu a pergunta? Super. Procure ajuda profissional.
O trabalho, quando ele é a única fonte de alegria da gente, a gente está perdendo outras fontes. Eu estudo muito o ser humano, né? A neurociência proporciona essas provocações, e quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada, né? Nada. E aí a gente fala da roda da vida. A roda da vida tem vários fatores. O trabalho, a espiritualidade, a família, as finanças, o lazer, os amigos, o conhecimento, a tua saúde, teu esporte, né? Teu hobby. Então, a roda da vida traz muito disso. Se a gente focar só em uma delas, as outras vão ficar desbalanceadas. Tem um dado aqui que a gente traz da CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, que 12 bilhões de horas são perdidas por ano por pessoas que focam no trabalho e adoecem. Aumentou 45% o número de suicídios por conta de depressão no trabalho. Por quê? Aí, pegando a tua pergunta, que é perfeita. Se eu dedico tudo ao meu trabalho, eu perco esse trabalho, o que acontece comigo? Perdi minha fonte de minha motivação. Tua fonte de vida mesmo, a tua vida tomada. Eu trabalhei no Itaú, no Banco Itaú, e tinha pessoas que se aposentavam, passando 2 meses, morria. Com aquela baita aposentadoria que eles proporcionavam. Porque não tinha, o sobrenome virou Itaú. É a Dani do Itaú. Não é a Dani Monteiro, não, era de sobrenome. Tem muito caso assim, né? Fulano de tal lugar. Durante muitos anos já era conhecido. E a gente acaba sendo também. Fulano de tal da empresa tal, André da empresa que eu trabalhei, André do GSP, acaba rotulando como sobrenome. O importante é, o pertencer faz parte dos neurotransmissores. Se você não pertence a algum lugar, você não se dedica. Então, isso, pertencimento é importante. Mas tem que haver equilíbrio. E aí, quando o André traz aqui a academia, né, dele, com as artes marciais, isso é um equilíbrio, sim, é bem-estar. É aquele churrasco que se faz, todo mundo acha que é bobagem, não quero... Sim, um ambiente que você tem amigos e que você descontrai, que você tem tempo para a família, de socializar com a família, traz muito mais bem-estar e fidelidade do funcionário com a empresa. Então, isso a gente treina tudo na liderança. Aí a gente está falando de dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, uma série de neurotransmissores que ficam praticando aqui a arte positiva no cérebro. Então, ser feliz no trabalho importa, porque é uma fonte muito poderosa de remuneração, de sucesso, de finanças, tá? Mas só no trabalho tem alguma coisa errada, a gente tem que equilibrar sim. Não tem como. Viu? Pessoal, se quiser mais informação, compra o livro. Ou contrata o treinamento para a gente fazer aí, para a Dani fazer, a equipe da Dani. Isso aí, na casa, um espaço incrível, né, André? Exatamente. Para a gente fazer aqui mesmo. Bom. Final de ano chegando, vamos preparar a equipe, vamos formar essa equipe aí para arrebentar, ou quem sabe até montar a sua universidade, a universidade da tua empresa, para você estar sempre formando novos talentos. Dani, se eu quiser comprar o livro, o que eu faço? Entra no meu Instagram, Dani Monteiro, _oficial, tá aqui na tela, provavelmente. Já vou comprar. Ele vai estar na Amazon, ele vai estar na Amazon. Vou comprar aqui hoje. O lançamento é exatamente no dia de dedicatório. É hoje, o lançamento é hoje. Ela lançou primeiro no Rio do que em São Paulo, tá? Exatamente. Desculpa, paulistada aí, mas nossa, eles estão muito lançou bravos. Primeiro aqui no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa. Essa vista aqui, com esse sol de hoje. A gente está mostrando aqui ao vivo, né? Tá vendo? O livro. Vou fazer uma bela dedicatória a vocês. E depois vai estar na Amazon, mas me chama no Instagram que a gente direciona, eu mando para você, autografado já, né? Uma mensagem aí. Viu? Muito bom. Dani, obrigado aí pelo seu tempo, tá corrido hoje. Obrigado pela aula, né? Mas foi um bate-papo muito bacana, super agradável, muito sabia que ia ser. E vamos com tudo. Bora. Obrigado, galera. Até a próxima. Valeu!